Olá, meus alunos, tudo bom? Bem, como havia prometido a vocês, eu vou aqui por meio da tecnologia, né, finalmente conseguir complementar o que havia conversado com vocês em sala de aula e venho nesse momento para poder falar um pouquinho sobre o monismo internacionalista. O que é o monismo internacionalista dentro do quadro, né, da, da matéria que costumeiramente é denominada de direito internacional? Bem, como havia falado com vocês, o monismo internacionalista é uma das teses acerca da relação entre o direito interno e o direito internacional. Além deles, existe o dualismo e também, né, o monismo nacionalista, desconsiderando outras teorias monistas como também existem. Assim sendo, o monismo internacionalista ele teve uma ocasião específica para surgir. Para isso, eu vou me valer de alguns slides que eu vou projetar para vocês agora, para que a gente possa conversar um pouquinho em cima deles, para que a gente consiga o máximo de aproveitamento nesse nosso encontro tão breve. Então, vejam só, o monismo internacionalista ele foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial pela Escola de Viena. O que era a Escola de Viena? Senão um conjunto de grandes pensadores que viam o mundo de uma forma especial, de sorte que ela acabou sendo conhecida como escola, né? A Escola de Viena, a capital da Áustria, da qual um de seus lumiares na seara jurídica, né, era Hans Kelsen. Portanto, a intenção do monismo internacionalista, por meio dessa sua criação, era alcançar o congraçamento de povos, ou seja, a aproximação dos povos, sob o palio de um sistema jurídico internacional. Ou seja, que a submissão dos povos como um todo fosse feita através de um único ordenamento, e esse seria o ordenamento internacional. Essa ideia visava não somente aproximar as nações, como também evitar o que se havia visto em um tempo muito curto, que era exatamente os nacionalismos exacerbados. E aí eu estou falando especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, o regime nazifascista e a Primeira Guerra Mundial também poderia falar, mas especificamente esse, digamos assim, esse pano de fundo próximo foi realmente o nazifascismo que deu ensejo, né, à Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, Hans Kelsen, como já comentei, ele como um lumiar dessa visão e sofrera as agruras da guerra, afinal, o autor ele era judeu e precisou sair da Áustria para não sofrer os problemas oriundos do nazismo, ele acaba indo para os Estados Unidos. Ele afirmava, a partir desse deslocamento, e isso gerou uma mudança no pensamento dele, de uma norma fundamental, de uma Grundnorm hipotética, para uma Grundnorm agora oriunda do direito internacional. Resumindo, ao invés da norma base do ordenamento ser apenas uma hipótese de trabalho da qual derivariam todas as demais, e que no âmbito do direito interno costumeiramente é mencionado que essa hipótese de trabalho estaria lá no topo, seria, né, a Constituição. A partir dessa aproximação de Hans Kelsen com o direito internacional e a influência que Alfred Verdross trouxe em seu pensamento nesse sentido, ele começa a pensar que a norma fundamental seria a obrigação de cumprimento dos pactos celebrados, ou seja, a pacta sunt servanda, que era uma norma de direito internacional público consuetudinário. Dessa forma, a gente consegue ver que o pensamento keuseniano ia no sentido de fazer com que os ordenamentos internos se submetessem a um direito internacional. E nada mais propício à introdução de grandes valores que evitassem o, a
a exacerbação, desculpe-me, do nacionalismo no campo interno. Logo, o direito internacional público seria um só, junto aos direitos internos, uma unidade. Todavia, esse direito internacional estaria acima dos direitos internos, evitando os nacionalismos exacerbados e, consequentemente, condicionando cada um dos ordenamentos internos de acordo com aqueles padrões colocados no plano internacional. Logo, e somente dessa forma, teríamos uma unidade, um monismo real. Haja vista que a corrente monista nacionalista era a corrente que pregava o condicionamento do direito internacional ao direito interno. E isso, na crítica keynesiana, conduziria a um pluralismo e não a um monismo, tendo em vista que o direito internacional seria reflexo de cada direito interno, portanto, ele seria plúrimo. Assim sendo, a gente prossegue e vamos comentar um pouquinho sobre as correntes desse monismo internacionalista, que coincidem com a evolução do pensamento de Hans Kelsen. Logo, esse pensamento que começa radical ainda em sua fase europeia, quando ele estava ali na Corte Constitucional Austríaca, e que ele afirmava de uma forma muito lógica, muito coerente, todavia, se pudesse falar, digamos assim, desconectada da realidade, de certa forma, mas dentro daquele pensamento lógico keynesiano perfeito, teríamos o quê? Teríamos, nessa corrente radical, a impossibilidade de choque entre o direito nacional público e o direito interno. Por quê? Porque qualquer norma interna que entrasse em choque com o direito nacional público, ela seria automaticamente inválida. Inválida. Consequentemente, há que se pensar, mas espera aí, que tipo de norma interna? Todas. Qualquer uma, desde a norma constitucional até uma sentença proferida por um juiz com base nas normas daquele ordenamento. Qualquer dessas normas que se chocasse com o direito nacional público, ela seria inválida, certo? Os tratados internacionais, portanto, prevaleceriam sobre todo o ordenamento interno, inclusive as constituições. Nessa visão, é preciso lembrar que, se houvesse antinomia entre a norma interna e a internacional, afirmava o autor que disso decorreria a nulidade da norma interna, e quando se fala em nulidade com efeitos ex tunc, ou seja, tudo para trás e nenhum efeito poderá ser gerado para frente. Diga-se, eu apago todos os efeitos que já surgiram e nenhum dali para frente pode ser gerado. Assim sendo, essa é uma visão radical. Por quê? Porque da antinomia entre o ordenamento interno e do ordenamento internacional decorreria a nulidade das normas internas e esta nulidade, volto a repetir, com efeitos ex tunc. Portanto, apagam-se todos os efeitos, os que já foram gerados e os que se haveria ainda de gerar. Entretanto, como eu disse a vocês, houve esse deslocamento de Hans Kelsen em razão do problema nazista. Ele sai da Áustria e vai acabar se radicando nos Estados Unidos da América. E o que aconteceu no seu pensamento para que houvesse essa moderação aqui mencionada? É que ele se depara com o controle de constitucionalidade norte-americano, que envolvia não somente aquele famoso, já conhecido por ele, controle concentrado, feito por um único tribunal, mas ele acaba por se deparar com o controle difuso de constitucionalidade. E aí, a partir daquela visão, que ele acreditava não ser possível, ele começa a se sensibilizar e perceber que, apesar de, à primeira vista para ele, ser algo completamente ilógico, ele começa a perceber que aquilo funciona. E aí, aplicando analogicamente essa visão ao direito internacional, ele começa a moderar seu pensamento. Vejamos. O que é que ele começou a pensar? Que não haveria conflito entre uma norma de direito internacional e o direito interno. Por que a norma de direito interno?
que entrasse em choque com a de direito internacional público seria agora não mais nula, mas sim anulável. Qual seria a diferença? A nulidade, ela embute em seu bojo a ideia ex tunc, de se apagar todos os efeitos, aqueles que já foram gerados para trás e os que seriam gerados para frente. Entretanto, quando se fala em anulabilidade, há que se pensar que reconhece-se a impossibilidade de apagar-se os efeitos para trás, mas se quer evitar a geração de novos efeitos. Assim sendo, fala-se em efeitos ex nunc, portanto, apenas para frente. Portanto, duas coisas a se citar. A primeira eu já mencionei, a diferença entre a nulidade do pensamento radical e a anulabilidade do pensamento moderado. E dois, ele não falava mais em uma invalidade total da norma que se chocasse com a internacional. A invalidade total da norma de direito interno que se choca com o direito internacional. Mas ele fala apenas em derrogação. Então, aqui eu quero deixar bem claro para vocês: são duas diferenças aqui nesse primeiro momento no pensamento keuseniano. Na sua visão radical, ele vai dizer: do choque entre a norma de direito interno e internacional prevalece a de direito internacional e a norma de direito interno será nula. Portanto, ela vai ser apagada com efeitos ex tunc. Tudo que já foi gerado e tudo que seria gerado não acontecerá. E dois, haveria uma invalidade do tipo abrogação. O que é abrogar? Abrogar é a invalidade total da norma de direito interno. Por outro lado, quando se fala em visão moderada keuseniana, você não vai mais falar do choque da antinomia de direito interno internacional, não se falará mais em uma invalidade total, mas sim em uma invalidade parcial, ou seja, uma derrogação, com efeitos ex nunc. Portanto, se a Constituição se chocar com o tratado, eu não apago a Constituição toda no pensamento moderado, mas somente aquele dispositivo, e só apagarei os efeitos do dispositivo de direito interno para a frente. Veja o quanto Kelsen muda. Por quê? Porque ele passa de uma invalidade total com efeitos ex tunc na sua visão radical para uma invalidade parcial com efeitos ex nunc. Repetindo, ele passa de uma abrogação com efeitos ex tunc para uma derrogação com efeitos ex nunc. Portanto, houve uma moderação muito forte do seu pensamento. E aí, detalhe, prosseguindo, os tratados internacionais prevalecem ao direito interno, mas o direito interno, é somente derrogado em caso de conflito com normas internacionais e pode, portanto, de resto, ser aplicado. É interessante por quê? Porque ele ainda vai além. Ele diz que, no caso concreto, pode-se até mesmo nem sequer declarar a invalidade da norma interna. Ou seja, ela poderia ainda continuar sendo aplicada. Aí vocês vão dizer, então é porque o direito interno está prevalecendo ao internacional. Ele começou a considerar isso? Não. O que ele disse foi, quando fosse impossível de haver essa declaração de invalidade parcial com efeitos ex nunc, e a norma houver de continuar sendo aplicada, provavelmente por razões de cunho político, militar, né, uma potência que se está a discutir, o Estado poderá, para demonstração da prevalência do direito internacional, ele poderá ser responsabilizado internacionalmente em caso de violação de tratados internacionais. Ou seja, não vai se falar em cumprimento forçado, mas sim se falaria numa indenização, de acordo com o caso concreto. Então, observem que esse monismo internacionalista, decorrente da visão keuseniana, ele passa por duas fases. Uma fase radical, em que ele afirma que do choque entre a norma internacional e interna prevalece a internacional, e a norma interna será invalidada totalmente, portanto, abrogada com efeitos ex tunc. E no segundo momento, ele fala que da antinomia entre a norma internacional e a norma interna prevalece a internacional, todavia a norma interna será abrogada com efeitos ex nunc.
E a depender do caso concreto, a depender de quem se esteja a falar, pode até mesmo ser que nem sequer haja essa invalidade e apenas há uma responsabilização internacional e a norma continua a ser aplicada. Bem, observe que há uma moderação bastante forte no pensamento keynesiano. E, por fim, a gente trata aqui, né, da crítica que foi feita ao monismo internacionalista por dualistas e por monistas nacionalistas, afirmando que essa teoria ela traria um pensamento à natureza não histórica, ou seja, por quê? Porque os estados nasceram antes da sociedade internacional. São eles que fundam a sociedade internacional, ou seja, os estados eles precisam fundar a sociedade para que esta, no seu bojo, por meio das suas interrelações, chegue a gerar normas de direito internacional. E aí, essa crítica diz, não seria possível que as normas desse direito prevalecessem as normas daqueles que criaram a sociedade internacional. Bem, aqui realmente, né, eu estou aqui sendo simplista, mas vou mencionar, seria aqui discutir o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Por outro lado, eu poderia dizer, pensemos, seria possível que uma norma que eu venha criar com terceiros, um contrato, por exemplo, ela possa ser imponível à minha vontade? Claro, claro. Por quê? Porque no momento que a norma é criada, ela se destaca da figura dos seus criadores e pode gerar para os seus criadores, inclusive, obrigações a serem cumpridas. Então, essa crítica, apesar de existente, é uma crítica realmente que parece, à primeira vista, infundada. Todavia, volto a repetir, como já disse, quem é que escolhe a corrente, ou como é escolhida, né, a corrente que relaciona o direito internacional público e o direito interno? São os estados que escolhem. Se vão ser dualistas, se serão dualistas radicais, dualistas moderados, se serão monistas internacionalistas ou nacionalistas, quem vai escolher realmente são os estados, né, de acordo com os seus valores e sua ordem interna. Portanto, chegamos aqui a uma menção normativa internacional que eu sempre trago, que é exatamente no primeiro tratado que eu menciono em sala de aula, que é a Convenção de Viena de 1969. Essa convenção ela fala sobre o direito dos tratados. Essa convenção tem no seu artigo 27 uma norma que prevê a relação entre direito interno e observância de tratados. E diz: uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Só que essa regra não prejudica o 46. À primeira vista, como regra geral, o artigo 27 é conducente a nos fazer acreditar de que essa convenção de 69 ela adota um monismo internacionalista, porque diz: eu não posso dizer que existe no meu ordenamento uma norma interna para deixar de cumprir um tratado. Ok? Eu não posso dizer que existe no meu ordenamento uma norma interna para deixar de cumprir um tratado. Observe que, com muito mais razão, é se essa norma tiver sido criada posteriormente. Ou seja, eu me obriguei a um tratado, depois eu crio uma norma interna e digo, eu não vou cumprir. Mas aqui não há menção a quando foi criada a norma interna. Apenas diz, olha, o tratado prevalece as normas internas. Você não pode aguir o seu direito interno para descumprir um tratado. Me parece que, na primeira vista, o artigo 27 é bem claro. O artigo 27 é bem claro, salvo a sua exceção, que é a frase final, mas ele vai no sentido de adotar o monismo internacionalista. Só que, no final desse dispositivo, há a menção. Essa regra não prejudica o artigo 46. No artigo 46, prevê-se disposições de direito interno sobre competência para concluir tratados. E no ponto 1 diz: um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. Bem, o que é que se está a tratar aqui no artigo 46? Hipóteses em que um Estado ele pode arguir o seu direito interno para descumprir um tratado. Só que essas hipóteses são restritivas. Afinal, o 27 é muito claro. Vejam que o 46 é uma exceção ao 27. E aqui diz: um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação à disposição do seu direito interno. É literalmente o 27, até aqui, até a segunda frase. E aí especifica:
uma disposição do seu direito interno sobre competência para concluir tratados. A gente já está falando sobre quem pode, de acordo com o direito interno, concluir tratados em nome de um Estado. Detalhe. O Estado só poderá arguir que aquele tratado não prevalece ao seu direito interno, mencionando a questão da competência para concluir tratados, ou seja, quem compareceu para concluir tratado em meu nome, não tinha essa capacidade, portanto, eu não poderia me obrigar por esse tratado celebrado por pessoa que não me representa. Somente se essa violação for manifesta e disser respeito à norma de direito interno de importância fundamental. Então, aqui eu tenho duas questões a responder. O que é uma violação manifesta e o que é uma norma de direito interno de importância fundamental. Para a primeira pergunta, ou seja, o que é uma violação manifesta, a gente lê o parágrafo 2º, que diz: uma violação manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de conformidade com a prática normal de boa-fé. Se vocês não compreenderam essa frase, eu vou me permitir explicitá-la após responder a segunda parte da questão, que é: o que é uma norma de direito interno de importância fundamental? Bem, o que é a norma de direito interno de importância fundamental? São normas constitucionais. Basicamente, aqui não há dúvida sobre tal. Ou seja, tentando introduzir a exceção sobre a possibilidade, a exceção à prevalência de normas internacionais sobre normas de direito interno. Só pode um Estado arguir que aquela norma de direito internacional não lhe é obrigatória se ele provar que alguém que compareceu à reunião para obrigar aquele Estado por aquele tratado não tinha atribuição de acordo com a sua Constituição. Exemplo. Vamos dar um exemplo. Imagine que um cidadão comum ele compareça em nome do Brasil para celebrar um tratado com a Alemanha. Se por acaso a Alemanha exigir exigir o cumprimento desse tratado pelo Brasil, o Brasil, em primeiro lugar, ele vai discutir. Peraí, mas quem foi que compareceu a essa reunião com você? Ah, foi o Zé das Quantas. Mas ele não tem atribuição para celebrar esse tratado em nome do Brasil. E a Alemanha, se ela começar a exigir, o que é que o Brasil tem que trabalhar para provar? Primeiro, que, de acordo com sua Constituição, o Zé das Contas não tinha atribuição para celebrar tratados. A nossa Constituição, no artigo 84, inciso 8, traz quem tem atribuição para celebrar tratados em nome do Brasil, que é a presidência da República, o nosso presidente. Ou alguém por ele designado. Neste caso, o que faltaria ao Zé das Quantas seria um documento apto, celebrado pelo presidente da República Federativa do Brasil, dizendo que ele tinha atribuição para celebrar aquele tratado. Esse documento até pode ser feito, que chama-se de Carta de Plenos Poderes, mas o Zé das Contas compareceu naquela reunião sem essa carta. Então, em primeiro lugar, o que é que ele vai dizer? O Brasil vai dizer: olha, o meu direito constitucional foi violado de forma... o meu direito constitucional foi violado. E aí vocês vão perguntar, mas tem que ser violado de forma manifesta. O que é uma violação manifesta? Aí a gente volta para o ponto 2 aqui. A violação manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de conformidade com a prática normal de boa-fé. Ou seja, o que é uma violação manifesta? É aquela que rompe o que é feito diuturnamente no que diz respeito à celebração de tratados. Não precisa ser muito gênio para entender isso, pessoal. Se eu compareço a uma reunião falando em nome de alguém, se eu não sou uma pessoa já conhecida, aceita de acordo com os termos daquelas negociações costumeiramente feitas, você vai me perguntar: quem é tu, Tatu? E eu vou dizer: olha, está aqui o documento em que eu represento essa pessoa. Vou usar as expressões bem comuns. Está aqui a procuração. Neste caso específico da negociação internacional, o Zé das Contas teria que trazer o quê? A Carta de Plenos Poderes. Ou seja, a gente prova duas coisas aqui. Só posso afastar a prevalência do direito internacional, do direito interno, se for uma questão referente a
competência para celebrar o tratado, ou seja, esse tratado ele não foi celebrado de forma regular. Logo, é por isso que ele não pode prevalecer ao meu direito interno. Mas eu tenho que provar isso. É claro, meus amigos, que isso que a gente está discutindo no 46 é cada vez menos existente, tendo em vista que as discussões podem ser resolvidas online, né? Hoje não é nem a jato, é online. Você manda uma mensagem para a chancelaria daquele estado e diz, ó, tá comparecendo aqui uma pessoa em nome do Brasil, e aí isso tudo se resolve, tá? Mas o artigo 46 ele traz essa hipótese, ou seja, à primeira vista, existe um tratado, que é a Convenção de Viena de 69, que prevê um dualismo internacionalista. Mas existe um caso de exceção em que o direito interno prevalece. Mas veja que esse direito interno prevalece nos termos previstos no tratado. Aí vocês vão dizer, então é porque o direito nacional sempre prevalece. Bem, eu ainda boto isso para vocês. Veja que eu não estou respondendo, porque o que é mais importante é saber qual é a posição que o Brasil adotou, que eu não vou responder aqui, que vocês já estão estudando isso. Mas, o que eu quero deixar claro é que os estados, eles expõe a vontade de se obrigar por essa convenção. Logo, a primeira questão é: eu faço na medida em que eu quero, certo? E dois, na medida em que eu me obrigo por essa convenção, ela se torna minha obrigatória. Então, na realidade, vocês vejam que a Convenção de Viena de 69 adota, sim, um monismo internacionalista, a exceção é bastante pontual e diz respeito à questão de competência. Por isso, meninos, eu espero que vocês tenham aproveitado. Como havia prometido a vocês, a gente vai parar por aqui e nos encontramos em uma nova oportunidade, tá certo? Qualquer dúvida, a gente vai responder exatamente já na sala de aula. Grande abraço para vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.